Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Vou ler o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Para bem servir ao Senhor, não é razoável chamarmos-nos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há muitas dificuldades e problemas. Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos a solução. As sombras. Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas. Para o centro da criação é luz, imperecível. Há quedas. Estejamos convictos de que o regimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Bom, agora, diante dessa leitura, vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, se preparar para aprender tudo que vai ser passado, acalmando nossa mente, levando nossa mente a Deus, a Maria, a nossa mãe. E assim, relaxando nosso corpo, oramos em uma só voz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E agora eu vou passar a palavra do Nasa. Estamos aqui para te ouvir, amigo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. É realmente interessante a leitura, a qual foi descrita de que cada qual segue um caminho, e isso tirando de uma outra forma, a gente consegue ver que as coisas é a nossa caminhada, é a nossa maneira de ser, de como andamos, de como fazemos. Então, muitas das leituras as quais a gente pega e lê, muitos dos vídeos que a gente escuta, a gente vê isso. E é pena que muitas das vezes não trazemos isso para dentro de nós, para poder entender que nós também fazemos parte. Talvez seja pelo fato de que quando nós estamos lendo, ou então quando estamos assistindo, nós estamos só como um simples assistente de algo que
faz parte de nós também. Ou, ao contrário, né? De que nós fazemos parte daquele algo. Porque é assim. Nós estamos aqui, é uma vida de relação, onde cada qual precisa realmente entrar numa integração a qual possa se sentir bem, possa se sentir amado, possa se sentir harmonizado. Então hoje, meus irmãos, nós estamos aí para a reflexão da noite, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós dissemos lá a última lição desse capítulo. É o maior capítulo do Evangelho, ele tem 31 subtítulos. E esse último é assim: o proveito do sofrimento para outrem. Então, Kardec, dentro da sua lúcia, dentro do seu entendimento, ele faz uma pergunta bastante interessante a São Luís, que diz dessa forma assim: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Essa é a pergunta de Kardec. Uma pergunta, a princípio, assim, ininteligível, né? Mas não é, não. E daí São Luís responde para ele dessa forma: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Este exemplo de poder da fé pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Isso é São Luís que responde. Então pode. A gente fica assim, pois é, mas o que proveito teria eu ficar observando uma pessoa aí doente, ou então triste, uma pessoa negativa? Que proveito poderia eu poderia tirar dela para mim? Isso leva todos nós a pensar. Que proveito seria esse? Será que existe? E São Luís afirma que sim. Moralmente, pelo fato de que eu preciso, antes de qualquer coisa, ser resignado. Então, esse exemplo vem de que forma? Eu muitas vezes estou passando por uma situação de dificuldade, e quando eu estou passando por essa situação de dificuldade, o que acontece? Eu tenho que estar resignado e, ao mesmo tempo, dentro do entendimento que eu tenho, não importa ele. Não estamos aqui dizendo assim, não, mas o fulano de tal lá é de grande entendimento. Não. É dentro do entendimento que eu tenho. Eu tenho que entender, procurar entender aquela situação pela qual eu estou passando. Isso torna o quê? Torna aquele observador da minha maneira de ser, torna aquele observador muitas das vezes o seguidor vai dizer assim, o cara passa por tantas dificuldades, tem isso, tem aquilo, mas ele não deixa a peteca cair, não deixa a bola cair. Ele está sempre tem algo positivo, sempre tem uma palavra amiga, sempre tem algo a mostrar, a oferecer. Dentro daquilo que Kardec pergunta, pode o sofrimento servir para outrem? Pode. Daí então, olhando pelo lado moral, o que nós podemos oferecer pelo lado moral? Ah, mas o Nazareno não é moralmente uma pessoa ainda edificada. Ele pode, por acaso, dar algum exemplo dentro dessa situação? Também pode. Mas como? Então, dentro de tudo aquilo que a gente estuda, dentro de tudo aquilo que a gente conhece, que a gente vê, a pessoa de má vida, vamos colocar dessa forma,
uma vida falando moralmente. Que exemplo que ela pode dar a alguém? São Luís não está falando de uma pessoa de maneira, está falando de uma pessoa que pode ainda não ter edificado a sua ascensão moral, mas é uma pessoa ilibada, uma pessoa que tem condições, sim, de caminhar com os problemas que ela tem e, ao mesmo tempo, saber se doar, saber entender o outro, ter um olhar de carinho, ter um olhar de condescendência para aqueles que o seguem. E o que sobra para essa pessoa, moralmente falando? Nada mais do que a fé. Porque muitas vezes outra pessoa vai dizer assim, mas não tem nada. Tem. Ele já edificou a plataforma de fé dele. E se ele edificou a plataforma de fé dele, ele serve sim como um exemplo, o exemplo é o que arrasta. Não é aquilo que ele vai dizer, mas é o exemplo daquilo que ele faz, não para os outros, mas para ele mesmo. Então, esse exemplo vai arrastar. É isso que vai mostrar. Certa feita, uma entrevista de uma médica que tratava pacientes terminais. Os pacientes terminais são levados em um determinado país para uns pequenos hospitais que são chamados de hospices. São levados para lá justamente porque foram desenganados pela medicina normal e tudo. Então, vão lá onde tem pessoas capacitadas para lhe oferecer, naqueles últimos momentos de vida, mais carinho, mais amor, maior compreensão. E então, esse paciente foi até lá e foi ter com essa médica, essa da entrevista. E ela conta que esse paciente chegou, ele tinha um problema nas hemácias, estava sempre caindo, e não tinha mais como, no caso, parar aquela queda nas hemácias. Ele estava realmente desenganado e não tinha como, e eles não descobriram por que acontecia aquilo. Mas ela notou que esse paciente estava sempre bem, estava sempre positivo, ele sempre tinha uma palavra de conforto para alguém, e aquilo chamou muito a atenção dela. Chamou muito a atenção dela, apesar de que naquele local, pelo tratamento que esses doentes recebiam, era um tratamento, poderia dizer assim, VIP. Aquele tratamento onde ele se sente digno, ele se sente acolhido, porque tinha carinho, tinha amor, tinha tudo que um ser humano realmente necessita, principalmente quando está numa condição dessa. E ele, com todo esse tratamento, o que aconteceu com ele? Ele, primeiramente, achou que ele estava bem melhor. Tinha tido um sopro de vida. E com esse sopro de vida, isso o elevou, deixou bem melhor. Confundindo até a própria médica. A médica disse assim, realmente, está bem melhor, esse paciente. E ele pede para ela, como ele estava sentindo super bem, disse assim, quem sabe se nós... Porque a gente quer queira, não queira, a gente sempre quer continuar vivendo. Ah, mas eu sou espírito. Não, a gente quer continuar vivendo. Não tem essa de ser espírito, de ser isso ou ser aquilo. Então, ele também tinha essa vontade de continuar. Não que ele entrasse em dissensão por causa disso, não. Mas ele queria continuar. E o que acontece com ele, então? Ele pede para ela, diz assim, quem sabe se vocês vão fazer os exames novamente, para ver como é que dá. A médica pensou assim, nossa, o que ele vai querer? Mas, tudo bem. Não, a gente vai fazer os exames. Tá, e foi feito, foi tirado lá a amostra de sangue, tudo, foi feito os exames. E quando o exame voltou, foi colocado lá, embaixo, assim, diz assim, pelas condições desse exame, esse paciente não poderia ter vida, ele já teria morrido há tempo. É para ver a situação. E ela olha para ele, ela conversando com ele, ela olha para ele, sim, ele naquela alegria, com toda a vida, na pouca vida que ele tinha, ela fala para ele, ela não esconde, ela conta para ele. E ele, resignado, aceita
aceitou aquela situação e daí então se tornou o quê? Se tornou uma grande lição para aquela médica, que era uma médica cética. Ela não acreditava que existia um poder maior. E ele não. Ele sabia que tinha. E daí ela pergunta para ele. Diz assim, mas de onde vem essa força? Daí ele fala, disse, olha, eu, quando era novo, antes do meu pai se ir, meu pai me deu um caderno de presente. E nesse caderno, ele falou para mim, disse assim, você só abre esse caderno um dia que você tiver com algum problema bem sério. Daí você vai abrir esse caderno e vai ler o que tem dentro. E quando ele abriu o caderno, tinha na primeira página, a página praticamente em branco, e estava escrito assim, isso vai passar. E ele, curioso, abriu a outra. E na outra estava lá, escrito em cima assim, os momentos de alegria e de prazer também vão passar. Então ele disse assim, que quando ele leu aquilo, que ele viu que a vida realmente é esse átimo, é esse tempo e que passa. Tanto faz o sofrimento quanto a alegria. E daí, quando ele fala isso para essa médica parou. Disse assim, meu Deus, como que eu nunca tinha imaginado uma coisa dessa? Com todo estudo, com tudo que eu faço, com todas as pesquisas e coisa e tal, eu não imaginava que poderia ser dessa forma. Justamente porque, na maioria das vezes, a pessoa pega um quadro e olha simplesmente o quadro aqui. Mas ela não tenta se interiorizar naquilo que tem lá dentro. E ele não. Ele sabia que ele ia, mas num momento ou outro ele poderia voltar. Porque a vida continua em si. Mas aquele corpo ao qual ele estava habitando naquele momento, aquele corpo não tinha mais condição. Então, ele estava resignado, ele estava feliz. E assim é. Daí a gente volta novamente àquilo que Kardec fala, ou que São Luís diz, que a gente vê. Serve, no caso, como o Kardec fala aqui, né, assim, a pergunta que é bem interessante. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outros. Aí está, no caso, o que a médica fala, claro que serve. O que pode ter acontecido com essa médica? Lógico que não vai continuar ali a história dela, mas ela provavelmente se tornou uma pessoa melhor, pelo exemplo que ela teve. Então, nós temos que ter uma ideia do seguinte, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós trabalhamos dentro do nosso intelecto, aquilo que criamos aqui dentro, ele reverbera. A gente coloca isso para fora e isso vai de encontro a outros. Ao qual, mesma coisa, assim, um exemplo, é eu pegar uma pedrinha e jogar dentro de um lago e ficar olhando. O que acontece? Quando ela bate na lâmina de água, a água se abre. Não é mesmo? Então, são ondas se abrindo. E isso acontece conosco. Isso é uma reverberação. Vai se abrindo, são ondas. Então, à medida que eu penso, eu começo a emanar esse pensamento a outro. E muitas das vezes eu posso ajudar ou eu posso piorar a situação da pessoa a qual capta essas emanações às quais eu estou passando. Então, por que a gente está falando isso? Justamente porque nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos e com o que nós dizemos. Principalmente quando nós falamos, nós estamos materializando alguma coisa, nós estamos colocando para fora e isso é materializado. E daí não dá muitas vezes de voltar atrás. A gente tem que, antes de falar, antes de jogar alguma coisa, a gente tem que tentar segurar, para ver se vale a pena ou não. Porque para nós já fez efeito. Mas que se eu jogar para fora, talvez piore a situação, dependendo do teor daquilo que eu estou jogando. A energia qual eu estou imprimindo naquilo. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Justamente pensando dentro dessa situação.
Porque todos nós estamos inseridos dentro de uma lei chamada de sintonia. E acabamos nos sintonizando uns com os outros. Uns com problemas dos outros, com as alegrias dos outros, com as tristezas que se emanam. Vindo para cá, agora nós estamos conversando sobre determinados tipos de notícias que são veiculados, e a notícia não tem nem por que falar sobre ela, mas são coisas que todo mundo acaba acessando e daqui a pouco está todo mundo ruim de novo. Sobre uma situação que está acontecendo na China, novamente todo mundo já está. E o que acontece com as mídias e coisa e tal? Eles começam a massificar essas ideias, porque isso vende, porque isso faz bem aos bolsos daqueles que detêm o poder financeiro. Então, dentro dessa situação, a nossa existência, a nossa vida aqui, dentro do corpo físico, nós somos como se estivéssemos dentro de um ônibus. Estamos andando, aí, ônibus lotado, e a gente vê que cada qual está dentro da sua ideia, da sua vida, fazendo as suas coisas. E uns estão de moto, outros estão de carro, e muitos estão no ônibus. A grande maioria está dentro do ônibus. Até que, de repente, esse ônibus, o cara breca, ele pisa no freio e todo mundo cai. Porque foi de chofre. Caiu e ninguém entendeu o que tinha acontecido, muitos até se machucaram, e a parada aconteceu. E ninguém sabia o porquê, até que a pessoa começa a tomar pé da situação e diz assim: mas por que não continua andando se realmente não teve um acidente, não teve nada? Obviamente, por que a coisa parou de repente assim? É porque alguém deu a ordem: chega, está na hora de parar. A gente tem que compreender isso aí. Porque nós estamos aqui e nós temos uma vida de relação uns com os outros. E o que estava acontecendo conosco até até final de 2020? Nós estávamos dentro de uma loucura total. Todos nós. Ninguém estava mais se entendendo, ninguém estava mais se compreendendo. Todo mundo deixou praticamente os seus bens imperecíveis de lado, que são seus familiares, que são seus amigos, que são as pessoas. Nós não se entendia praticamente, cada um está vivendo dentro do seu mundo. Então, houve essa parada. Não tinha como não. Mas isso aconteceu logo ali na frente, isso aí já acaba, não sei o quê. Precisou de quanto tempo? Nós ficamos praticamente 2 anos parados. Para entender o quê? Para dar valor ao quê? Quantos, de repente, ficaram longe dos seus familiares, dos seus amores? De não conseguir falar. A princípio não conseguia se falar, não sabia o que ia acontecer, não sabia se a pessoa, a mãezinha ou o pai, ou então um filho lá, estava recebendo, se tinha alimentos, se não tinha, porque as pessoas já não saíam mais, estavam com medo. Alguns saíam justamente para fazer algumas coisas que eram necessárias, no caso, ir ao mercado. E então, praticamente tudo parou. Mas teve uns que não pararam. Teve uns que tiveram que continuar. Médicos, enfermeiros, atendentes de farmácias, de supermercados, coisa e tal, esses continuaram. Esses com medo. Esses com dificuldades. Muitas das vezes entristecidos. Porque nós não sabíamos lidar com a situação. E esse medo e essa dificuldade foi criando o quê? Com o tempo. Ela foi criando justamente aquilo que São Luís nos diz. Foi criando uma situação a qual todo mundo passou a ter um olhar diferente para o próximo. E não se olhava mais. Uma preocupação a mais. Saindo, muitas das vezes, daquela esfera individualista e tentando
entender o porquê que estava afastado de um ser ao qual ele amava, mas que quando estava junto não dava muita atenção. Mas agora sim, agora começou a bater aqui. E eu precisava estar lá. E quantos que nessa parada saíram daqui? Quantos que sentiram um arranhar na garganta e coisa e tal, foram até o hospital, chegaram lá, foi olhado, levaram, tubaram e acabou. E notícias, você não pode chegar aqui não, você tem que voltar. E a pessoa entristecida voltava para casa para começar outras criações. Quantas pessoas passaram a trabalhar em casa, modificando a sua rotina, porque em casa tinha que trabalhar, tem barulho dos filhos, tem outras situações que você não encontra no trabalho, então ali você começou a sentir que a coisa estava diferente. Mas, ao mesmo tempo, você estava conseguindo adequar as suas situações. Então, não era de todo ruim. Mas a pandemia levou muita gente embora. Deus é muito justo em tudo. E aqueles que saíram daqui, era por causa que tinha suado o momento de cada um. Não foi negligência de ninguém, não foi, como dizem as pessoas, criaram lá, não sei onde, um vírus, assim. Não foi nada disso. Cada qual teria que passar por uma situação de aprendizado, um aprendizado que foi bastante cruel. E que nós, quando estávamos já quase no final, a gente fala final, mas ela não terminou ainda. Mas quando nós estávamos quase no final, porque a gente já queria voltar àquela vida de antes, foi quando a gente notou que aquela de antes não existe mais. Aquela ficou. Ela não volta. Então, a partir de então, a gente pode dizer com propriedade que todos aqueles que passaram por essa estrada, por este caminho, não são mais os mesmos. Mudaram as suas concepções, as suas ideias diante do outro. Mas a coisa está praticamente tudo igual agora. Não está, não. Coisa bem diferente. A mudança foi bastante drástica, ela foi pegar lá embaixo. E essa dor que aconteceu na pandemia, que provavelmente vai ser o maior evento desse século, nós estamos só no princípio dele, temos aí 80 anos, propriamente, ainda desse século, mas esse vai ser talvez o maior evento. Porque aquele que conseguir chegar lá no final desse século, ainda que é novo, ele não vai esquecer deste momento. E isso que é importante. Não vai esquecer de que foi nos colocaram dentro de uma situação a qual é a mesma coisa que agitar e dizer, acorda, está na hora. Você é um filho meu que eu preciso que você acorde e continue, dê pelo menos um passo adiante, para que não aconteça de você continuar estacionário. E daí a gente começa a compreender. Lá atrás, novamente, nessa fala de Kardec, o sofrimento será que serve para outro? Quando ele é resignado? Porque no princípio todo mundo se assustou. Depois, as pessoas não só se assustaram, como se apavoraram. E depois, então, entraram dentro de um mar calmo e começaram a se solidarizar. Foi aquele momento em que a gente começou a sentir que houve uma grande corrente de solidariedade entre as pessoas. Não poderiam se encontrar, mas daí criaram outros mecanismos de comunicação, criaram outras situações, as quais estão todas hoje satisfeitas, talvez, pelo que foi feito. Melhorou
as relações, melhorou o entendimento, e só nós ainda não entendemos que esta situação, ela só vai acabar, não a doença, não está falando propriamente de doença, mas essa situação, desta modificação, a qual só vai acabar a partir do momento em que eu criar a coragem de dizer assim, eu preciso sim entender melhor meu irmão, por causa que eu ainda estou dentro de uma cegueira a qual não me abri totalmente para isso. Porque a partir do instante em que eu consigo me abrir, eu consigo me mostrar realmente o que sou sem as máscaras que eu usava lá antes do acontecido, daí sim, daí eu vou poder ser, talvez, o exemplo de alguém. De alguma forma, não vai precisar eu verbalizar. Porque muitas das vezes eu verbalizando, aquilo ali não é exemplo. Aquilo ali não vai modificar alguém. O que vai modificar alguém é justamente eu agindo dentro desta situação a qual me tira do lugar comum e faz realmente eu ser aquilo que muitas das vezes é falado aqui dentro, que eu sou um coadjuvante do Pai Celestial. Mas será que eu sou mesmo? Ou eu me nego muitas das vezes de fazer isso? Nós recebemos deste Pai Amantíssimo, nós recebemos talvez um dos maiores presentes, que é chamado de inteligência. Então todos nós somos seres que temos a condição de pensar e de amar. Porque só o ser inteligente consegue entender e decifrar isso. Amar. E por que eu muitas das vezes me nego a fazer isso? Qual o medo que me segura ainda? Será que nós vamos precisar ter outros eventos dentro dessas situações? Ou então precisar chegar a um momento em que eu preciso me tornar um doente terminal para entender quais são os desígnios do Pai para comigo e para com aqueles que caminham nesta viagem maravilhosa que nós estamos fazendo de aprendizado no nosso dia a dia aqui no globo terrestre? Vamos pensar sobre essas situações, porque essas situações fazem a diferença. Essas situações nos mostram que nós podemos ser a cura de alguém, sim, a todo momento. E todos nós somos ajudados por espíritos amigos que estão aí à disposição. Quando nós dissemos assim, eu preciso de uma mão. Sempre vai ter uma mão a qual eu posso me segurar para elevar a minha ideia, elevar o meu pensamento e, ao mesmo tempo, me tornar mais solidário com aquele que tem uma necessidade maior do que a minha. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.